Alô, amigos e amigas, esse é o programa Agenda Econômica, que hoje vai analisar a conjuntura macroeconômica brasileira. O nosso convidado é o Dr. Carlos Eduardo de Freitas, economista, ex-diretor do Banco Central do Brasil e atualmente presidente do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal. Ao sentir os efeitos da crise financeira internacional de 2008, a economia brasileira começou a reduzir o seu ritmo de crescimento. Aumentaram, então, as críticas à condução da política econômica do país. E não são apenas críticas internas. O FMI, por exemplo, recomenda corte de gastos e manutenção de juros altos. Autoridades do Banco Central dos Estados Unidos acreditam que o atual governo brasileiro não soube aproveitar a boa herança econômica e sugerem reformas de mercado. Já o governo federal reage, afirma que poucos países estão registrando crescimento econômico como o nosso, que a inflação brasileira tem permanecido dentro da meta e a taxa de desemprego é uma das mais baixas da história. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço estar aqui de volta na TV Senado. É um prazer e uma honra sempre. Pois é, nós temos aí vários sinais interessantes para tentar entender a macroeconomia brasileira hoje, e um deles vem de fora. A diretora-geral do FMI, Christine Lagarde, ela recomendou ao governo brasileiro o maior esforço para conter o déficit fiscal e indicou que a alta dos juros é um caminho para alcançar esse objetivo e também uma contenção inflacionária. Qual é a sua opinião? A minha opinião é a seguinte: a meu ver, sem dúvida alguma, a alta dos juros se fazia necessária. Ela é um caminho para o equilíbrio macroeconômico. Agora, não é um instrumento que sozinho ele fica muito, digamos assim, ele perde força. Ele precisa do suporte da política fiscal. Então, a meu ver, faz sentido o que a diretora do gerente do Fundo Monetário colocou. Não vejo uma situação de descontrole fiscal, porém, a gestão fiscal tem deixado a desejar, a meu ver, menos pelos resultados e mais pelos artifícios contábeis desnecessários. Se o governo achasse que deveria fazer, por exemplo, um superávit primário menor, poderia ter justificado e mantido a credibilidade. Na política econômica, a credibilidade é muito importante. Então, a meu ver, aí o governo perdeu pontos desnecessariamente. Quer dizer, se ele em 2012 ou 2011 achasse que, por razões conjunturais, deveria fazer um resultado superávit primário menor, que fizesse e justificasse. Inclusive, a gente até sabe que economistas brilhantes que estavam no governo e saíram, defendiam essa posição. Agora, ela também, a mesma diretora-geral do FMI, disse que esse superávit fiscal atual, em torno de 1,9, ele é considerado adequado para ela, mas que o esforço deveria voltar a ter como meta alcançar 3% do PIB como superávit fiscal. Essas contas nós podemos fazer, é uma conta fácil de fazer. Se 3% seria necessário, isso é em função da solvência da dívida pública. 3%, 1,9%, 2%, estaria por aí. Eu acho que o número a gente não precisa ficar discutindo se é 3%, se é 2,5%. Mas não é um esforço amargo, não? Não, é um esforço... Tem que fazer muito corte. Não, é um esforço benéfico porque o resultado é muito bom. Porque com o apoio de uma política fiscal eventualmente mais austera, porque, abro parênteses, tirando alguns artifícios que foram feitos no passado, repito, inutilmente, desnecessariamente, para tentar não sei o quê, de fato os resultados primários têm sido em 2011, 2012, inferiores às estatísticas apresentadas. Isso ficou mais ou menos notório e desnecessário. Um esforço maior, a meu ver, seria bem-vindo para ajudar a equilibrar a economia, acalmar a inflação. Nós estamos trabalhando no teto da meta já desde 2010, antes da presidente Dilma Rousseff, ainda no último ano do presidente Lula. Ora, para que existe a margem? Nós temos uma meta de inflação estabelecida pelo governo, 4,5% ao ano.
e 2 pontos de percentagem, para mais ou para menos, que é um colchão. Nós estamos trabalhando em cima do colchão. Qualquer choque, qualquer fato adverso, joga a inflação para cima, aí causa um tumulto, tem que segurar o preço da gasolina. Resumindo, Beto, eu diria para você assim, o governo atual, ele, a meu ver, se enroscou desnecessariamente. Por quê? Chegando em 2011, a economia brasileira tinha que crescer menos, porque a conjuntura internacional era diferente dos anos do presidente Lula. Adversa. Passou a ser adversa. Não chegava a ser adversa, mas era menos favorável, sem a menor dúvida, se você quiser, até um pouco adversa. Então, no entanto, o governo, você pega a primeira reunião ministerial, o ministro da Fazenda acenava com taxas de crescimento do produto interno bruto de 5%, 5,5%. Isso é muito ruim, porque não dava para alcançar, qualquer que fosse o governo. E não adianta ficar mexendo no incentivo, criando mais um programa do BNDES, não vai resolver, porque o crescimento econômico depende de circunstâncias internacionais e domésticas. Agora, o que estaria como um centro aí, quando a mesma presidente ou diretora-geral do FMI recomenda que o Brasil deveria fazer um esforço de elevação do investimento, tanto público quanto privado? Porque nós temos aí uma situação, professor, desde algum tempo, especialmente no governo Dilma, foram feitas várias concessões para atrair o capital privado em obras de grandes obras de infraestrutura. E, apesar disso, a resposta do setor empresarial tem sido ainda, digamos, tímida. Como é que o senhor comenta? Excelente ponto. Esse é um ponto excelente. É a forma de entender o capitalismo. A meu ver, o governo Dilma, ao contrário do governo Lula, tem uma certa dificuldade em entender o funcionamento de um capitalismo de mercado. O capitalismo de mercado não adianta você chegar para o capitalismo e dizer, não, você tem uma vantagem aqui no BNDES, tem uma vantagem no seu... Ele olha o contexto. É um problema de contexto. E as coisas se contaminam. Então, uma interferência num ponto do setor de eletricidade contamina o resto. Cria uma falta de confiança. Não, nós queremos que a taxa de retorno dos investimentos em infraestrutura seja tal. Pronto, você afugenta. Aliás, o governo mudou nisso. Quando ele mudou, você repare, as concessões, os leilões de aeroportos e rodovias começaram a dar certo. Uma mudança de rota? Ele mudou de rota, ele mudou de conceito. Ele começou a admitir que as taxas de retorno tinham que ser determinadas pelos capitalistas. Agora, mesmo nas concessões, são concessões ao setor privado, mas há a presença forte de investimentos do BNDES para a realização dessas obras. Para quê? Talvez para criar condições mais favoráveis ao consumidor, para facilitar, eu leio isso como um subsídio, que pode ser dado. Quer dizer, aí é uma questão de política de desenvolvimento, política de infraestrutura, o governo oferecer uma concessão e oferecer um subsídio, um crédito. Isso não vejo, do ponto de vista econômico, nenhum pecado mortal. Mas a resposta empresarial não deveria ser mais confiante? Não necessariamente ele substitui. Porque esse negócio, o BNDES é um grande ponto de interrogação. Oferecido uma vantagem, se não há uma confiança geral, o empresário ele substitui. Ele deixa de usar a fonte de recursos próprios ou outras fontes de terceiros e usa aquela. Porque o que está faltando é confiança, digamos assim, na postura, como eu vejo. Certo. Faço questão de ressaltar. Vejo isso desde algum tempo. Não em 2011. Eu vi o início do governo Dilma com entusiasmo até. Eu achei que havia tudo para ter uma boa herança, era trabalhar aquilo. Infelizmente, a meu ver, não foi por esse caminho, entrou por um caminho diferente e não tem sido, a meu ver, feliz. Mas o problema, a credibilidade, quer dizer, o capitalismo exige credibilidade, regras, não alterar regras mesmo. De repente, muda tudo. Provoca incerteza. Provoca incerteza. Agora, professor, no caso do crescimento do mercado interno,
que foi uma estratégia até bem sucedida, porque expandiu-se o mercado interno, baseado na transferência de renda, valorização do salário mínimo, mas muitos economistas, várias correntes, acham que essa estratégia já teria batido no teto. Apesar disso, e mesmo com a adversidade da crise externa, que pegou todos os países, inclusive o Brasil, apesar disso o Brasil conseguiu, digamos, ter um desempenho que não é negativo, comparado com outros países, e até manter a taxa de emprego, que hoje é muito positiva. Manteve a taxa de emprego, inclusive por razões outras, né? Também. Tem uma razão demográfica forte para isso. E a primeira década. A primeira década foi muito favorável ao Brasil. Extremamente favorável. Foi possível, a equação fiscal ficou muito mais fácil, foi possível distribuir renda e crescer o produto interno bruto. Infelizmente, o investimento ficou andando de lado, ficou um pouco parado, mas o produto cresceu, o investimento também cresceu, até se você medir a preços constantes, ele vai crescer mais do que aparentemente ele indica, mas foi uma circunstância muito favorável. Qual é a diferença que eu faço entre a primeira década e a segunda? São dois governos do mesmo partido, porém diferentes. O primeiro governo, ele pegou uma boa herança, aprofundou a boa herança, consolidou instituições sólidas e as circunstâncias foram favoráveis, ele foi. O segundo governo tentou construir as circunstâncias, não dá. Modernamente, os estudos que têm saído mais recentemente sugerem, econometricamente, tudo que, do ponto de vista de desenvolvimento econômico, o mais importante é ter boas instituições sólidas, corretas, independentes, não politizadas e esperar que as circunstâncias ajudem. Boas instituições, boas regras de poupança, investimento. E o crescimento que virá, quer dizer, o que se tem visto é o seguinte: isto faz que o país crescer mais ou menos? Não. Isso faz com que ele possa crescer, se as circunstâncias ajudarem, ele crescerá mais. Há políticas que não são boas, elas atrapalham o crescimento. Então, a economia cresce menos do que poderia. O que eu acho que essas sugestões da diretora-gerente do Fundo Monetário, o alerta dado pelo Standard & Poor's, outros alertas que saem internamente e no exterior, são no sentido de que o Brasil, se preparar melhor, ele poderá aproveitar novas oportunidades que venham. Não adianta tentar, digamos assim, fazer a economia dar saltos. Ela dá saltos, às vezes, em circunstâncias específicas. Eu sou mais cético em relação Nós vamos aprofundar isso no próximo bloco. Vamos fazer aqui uma pequena interrupção. Continue com a gente no Agenda Econômica.